Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com a nossa intérprete Cláudia. Olá, Cláudia. Tudo certinho contigo? E a gente hoje vai ver sobre o jogo. Olha que legal esse conteúdo de hoje. E a gente vai saber quais são os objetivos dessa nossa aula. Conhecer e identificar o que é jogo, perceber as principais diferenças entre eles, conhecer o jogo em diversos contextos, conhecer algumas curiosidades do jogo. Tá? Até aqui vou voltar para vocês verem, ó, as crianças estão ali, né, em um contexto bem difícil. A introdução ao jogo. O ser humano, independente do estágio cultural em que ele se encontra, tem o jogo como uma das manifestações mais importantes do seu comportamento. O ser humano ele aprende muito através do jogo, né? É mais fácil, ele consegue assimilar melhor. Então tem muitos benefícios. Ele tinha um papel social importante nas épocas primitivas. Lá atrás ele tinha um papel social bem importante. Na escola, é uma valiosa contribuição no desenvolvimento global do ser humano, como eu disse agora. Através do jogo, a gente aprende muita coisa, a gente consegue fazer esses links e consegue se desenvolver essa aprendizagem de uma maneira mais efetiva. A definição do que é o jogo. É uma manifestação corporal que implica a existência de regras e objetivos, podendo estes ser alterados conforme a necessidade, interesse e realidade dos participantes. Então, é uma manifestação do corpo que ele vai implicar na existência de regras. Então, vai ter algumas regras, só que essas regras elas são voláteis, elas podem ser trocadas. Tá? Então, às vezes, conforme a necessidade, ela pode ser trocada. Às vezes, eu estou jogando num ambiente muito pequeno, aí você vai fazer uma adaptação na regra para que esse jogo possa acontecer naquele ambiente menor. Tá? Então, é isso que esse slide está dizendo para nós. E também com relação ao interesse e à realidade de quem está participando, o contexto em que ele é inserido. Jogos são atividades em que nos exercitamos, brincando, isso é bem importante, distraindo-nos de maneira alegre e prazerosa, até mesmo sem saber. Às vezes a gente está jogando, está brincando, se divertindo, a gente está aprendendo e nem inconscientemente a gente está aprendendo bastante. E a gente não percebe, às vezes não percebe. O histórico do jogo, ele é considerado um patrimônio cultural da humanidade. Segundo Darido e Rangel, são dois estudiosos, em 2005, eles disseram que na antiguidade as pessoas jogavam e brincavam, lá atrás. Né? O jogo faz parte da natureza nossa, do ser humano, ele faz parte da nossa natureza. Aqui eu trouxe a imagem das pessoas ali, ó, bem antiga, brincando, jogando, né? E aqui também, esse jogo bem conhecido entre vocês já conhecem. Mais um pouquinho sobre o histórico do jogo, traduzido do inglês, Children Games, é um painel de óleo do artista renascentista Pierre Bruegel, o Velho, pintado em 1560. Olha como esse quadro, vou mostrar o quadro para vocês, é um quadro bem antigo, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Esse quadro ele se encontra em exibição em um museu em Viena, tá? É nesse museu aqui que ele é exibido. E o quadro é esse aqui. Olha que legal esse quadro. Eu quero que vocês acompanhem aí no slide, quero que vocês observem quantas brincadeiras, quantos jogos a gente consegue achar nesse quadro. Estudos dizem que tem mais de 80 jogos, né? 80 jogos aí desenhados aqui nesse quadro. Então tem um monte, dá para a gente identificar vários aí. Observem que vocês vão ver que tem um monte de jogos espalhados pelo quadro dele. Continuando. Temos o primeiro exercício. É caracterizado, então, vamos lá. É caracterizado por uma liberdade total de regras em volta de fantasia, da fantasia da própria criança. Então, é a liberdade total de regras em volta da fantasia da própria criança, é fantasiar. Sobre o que a gente está falando? Lutas, jogos, brincadeiras ou dança? Eu quero que vocês pensem porque, ó, levem bem essa ideia. Liberdade total de regras e fantasia da própria criança. Já voltamos com a resposta.
E vamos com a resposta correta. A gente está falando do que então? A gente está falando das brincadeiras. Liberdade total de regras. E em volta da fantasia da própria criança. Então, quando a gente fantasia e tem liberdade total dentro das regras, a gente está falando das brincadeiras. Não são dos jogos. E os objetivos dos jogos? Entender a importância das regras, bem como respeitá-las, isso é importante, e modificá-las de acordo com a necessidade ou o interesse. Aqui a gente está vendo os meninos jogando futebol e a realidade deles é essa, e com certeza eles adaptaram o jogo para essa realidade deles. Né? Não tem que. Saiu na linha, talvez uma pedrinha ali, saiu da pedrinha para fora, então é fora, então eles vão adaptar conforme a realidade que eles estão vivendo. Os tipos de jogos. A gente tem vários tipos, eles são subdivididos. Então a gente tem os jogos de interpretação, os jogos recreativos, jogos tradicionais, sensoriais, intelectivos, os jogos pré-desportivos, os jogos competitivos e os jogos cooperativos. A gente vai falar sobre alguns deles. Aqui na imagem a gente tem um exemplo de jogos sensoriais, né, que é o sentir. E aqui a gente pode dizer que pode ser um jogo cooperativo, a gente não sabe o que essas crianças estão fazendo ali. Né? Então pode ser jogos tradicionais, às vezes é um jogo deles lá, da tradição deles. Então tem como a gente precisar qual é o tipo de jogo. A gente pode imaginar. Os jogos tradicionais fazem parte da cultura popular, expressam a produção espiritual de um povo em determinada época da história. E isso aqui, com certeza, se vocês não viram, os pais de vocês já devem ter brincado muito disso. Aqui a gente chama de bulica, mas eu conheço como bolinha de gude. Né? Daí tem a carambolinha, a leiteira e um monte de nomes, né, que a gente conhece. E aqui o caçador, que é um jogo. Na verdade, essa imagem é do dodgeball. Só que é bem a ideia para vocês verem, que eu achei legal. Na verdade, eu gostei desse salto que ele deu aqui, para vocês usarem na queimada quando tiver aula presencial. Caçador ou queimada é a mesma coisa. Também são nomenclaturas diferentes, olha que legal. E fazem parte da cultura, dependendo de onde você está inserido, como você vai usar o nome desse jogo. Os jogos de raciocínio. Tem jogos que estimulam e instigam o raciocínio humano para a sua execução. Tem esse jogo matemático. Tem esse jogo que é um caça-palavras. E ali também, conhecido tradicionalmente, né, é a dama. Então, são jogos que a gente usa o raciocínio, estratégias para poder concluir. Temos os jogos competitivos, que tem como principal finalidade estimular a competição entre os participantes. Aí aqui é um vôlei de roda, vocês devem, né, vivenciar isso na escola, o famoso 3 cortes. A gente, às vezes, quando vai dar o 3 cortes na escola, as crianças querem as bolas mais pesadas, né? A gente fala, não, vamos pegar uma leve. Não, eu queria uma pesada, professora, né? Então, é um jogo bem tradicional nas aulas de educação física, quando a gente trabalha o vôlei. E ali, o basquete, tem vários nomes, vários jogos também. Tem nome que tem pessoas que chamam de zerinho, tem um jogo que se chama 21. Né? Então, daí vai também o local que você está inserido e como que vocês chamam esse jogo aqui dentro do basquetebol. Os jogos cooperativos, que são práticas que geram um ambiente de coletividade e ajuda entre os participantes. Então, aí a gente são diferentes um do outro, bem diferentes, são opostos. Cooperativos e competitivos. Cooperativo a gente vai cooperar e competitivo a gente vai competir. Então, aqui tem um exemplo do vôlei-sol, que é um jogo de vôlei que utiliza esse lençol e todo mundo tem que se cooperar para jogar a bola para o outro lado ou para o espaço que o professor determinar. E esse aqui é o barco cooperativo, tem gente que chama de barco cooperativo, tem gente que chama de navio cooperativo, aí a nomenclatura também varia, mas a ideia é, os alunos eles têm um espaço determinado, em que eles têm que sair de um lado, tem essas cadeiras, e eles têm que chegar até o espaço que o professor estipula, sem descer das cadeiras. Então, eles vão ter que se cooperar, ajudar, apertar ali para poder passar e ver qual que é a melhor técnica para chegar do outro lado. É uma atividade bem legal para se fazer na escola, para se fortalecer essa questão da ajuda aí,
tá? Da cooperação. E chegamos no segundo exercício. Como podemos definir os jogos tradicionais? Letra A, são práticas que geram um ambiente de coletividade. Letra B, jogos que estimulam e instigam o raciocínio. Letra C, fazem parte da cultura popular. E letra D, tem como principal finalidade estimular a competição. Qual resposta é correta? Já voltamos. Acompanhem comigo a resposta correta. Então, os jogos tradicionais a gente pode definir como são jogos que fazem parte da cultura popular. Continuando, os jogos competitivos, né? A gente vai falar agora o que eles desenvolvem. A gente falou sobre o que é, agora a gente vai ver o que ele desenvolve. Ah, professora, mas competitivo não é bom, porque o cooperativo é melhor. Não, o competitivo também desenvolve várias coisas, vários benefícios, a gente vai falar sobre eles. Desenvolve o autoconhecimento, a competitividade própria do ser humano, a questão de você saber ganhar e também saber perder, os conflitos, né, que a gente acabou de dizer, a criação de estratégias, então para eu conseguir vencer, qual estratégia que eu vou usar, as frustrações, a gente lidar com as frustrações, e isso tudo a gente pode levar para a nossa vida lá fora, não só dentro da escola. Tá? Vai ter o benefício também da interação, você interagir com o outro, saber ganhar e perder, acabamos de falar, superar os limites, então você tem uma barreira e você tentar passar essa barreira, e a vivência com erros e acertos, você saber que você não vai acertar sempre tudo ou errar sempre tudo, a vida nossa ela é feita disso, né? Acertos e erros. Aí a gente tem, em contrapartida, os jogos competitivos, que também têm seus benefícios. A interação social, a confiança mútua, você confiar no seu amigo e ele confiar em você. São jogos em que essa situação ela é colocada em evidência. O respeito pelo próximo, ser solidário, você ajudar. O sentimento de interdependência, a autoestima, vai melhorar a tua autoestima, porque você vai se sentir com mais pessoas te colaborando, te ajudando, e você vai ter uma autoestima melhor. O autoconhecimento, as metas, a criação de estratégias também
e a superação de limites. Isso com ajuda, né? E aqui uma frase que resume bem, ó, onde todos participam, todos são vencedores. Então, os jogos cooperativos, a ideia é essa, onde todo mundo estiver participando, todo mundo vai vencer. Agora, algumas curiosidades. Trouxe essa imagem, é uma imagem, um enigma aí. Quem não conhece esses personagens, pesquisem, que a resposta está na própria imagem, tá? Apesar da dificuldade da precisão, acredita-se que o jogo Mancala é um jogo que data mais de 7.000 anos. Pensem, lá muito tempo atrás. Após a fase 256, aparecia no jogo Pac-Man símbolos estranhos. Então, olha só, quando estava jogando, o Pac-Man é um jogo de console, né? Que era utilizado, se não me engano, o Atari. E quando você chegava na fase 256, ele bugava. E aí apareciam uma simbologia, uns números, umas letras. E aí, chegar nessa fase era muito difícil. Então, quem conseguia diziam que eram as pessoas que eram boas lá na época para jogar esse jogo. Darbian zerou o Super Mario em 6 minutos. Então teve é um menino. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar, pesquisem pelo nome dele, Super Mario, vocês vão encontrar. É bem legal o vídeo dele porque mostra ele jogando o Super Mario. É incrível que todos os movimentos que ele faz são precisos. Ele pula em cima certinho no momento certo, dentro do bueiro, enfim. Para quem conhece o jogo sabe, né? Estou falando do bueiro. E aí mostra também o batimento cardíaco, ele monitorou e filmou isso, esse feito que ele fez. Bem legal, fica aí uma curiosidade para vocês pesquisarem. Em 6 minutos ele zerou o jogo, ele terminou e conseguiu vencer o chefão, né, e salvar a princesa. O recorde do jogo da queimada de participação de pessoas foi de 4.976 pessoas em 2012 no Canadá. Pense em 4.000, quase 5.000 pessoas jogando queimada, o caçador. Esse foi o recorde de um jogo. E vamos para o próximo exercício. O que não, deixei bem em caixa alta aqui para vocês não errarem, tá? O que não faz parte do desenvolvimento dos jogos cooperativos, o que não faz parte. Letra A, confiança mútua. Letra B, solidariedade. Letra C, superação de limites. Ou letra D, conflitos. Quero ver se vocês acertam essa.
E voltamos com a resposta correta. Então, o que não faz parte do desenvolvimento dos jogos cooperativos são os conflitos. Os conflitos não fazem parte. A gente também não falou no comecinho, mas a gente também tem os jogos eletrônicos, que eu sei que muitos de vocês gostam. Aí eu trouxe essa imagem, que olha que interessante, acompanha aí no slide. Tem um monte de personagem, né? Tem personagem, tem o Mario, Luigi, tem Donkey Kong, tem, nossa, um monte, Pac-Man, Sonic, um monte ali. Tá? Então vocês trouxe essa imagem que vocês com certeza vão identificar algum que fez parte, o Bomberman, né? Que fez parte fez parte da vida de vocês aí enquanto jogadores de videogame dos jogos eletrônicos. Tá? E eu trago uma mensagem da nossa aula, a mensagem final dessa aula de hoje, que é uma mensagem do Michael Phelps, que ele é um nadador bem conhecido, e ele deixou uma mensagem, a seguinte mensagem: você não pode colocar um limite em nada. Quanto mais você sonha, mais longe você chega. Então, quando você tiver um sonho, não coloque limite nele. Dê asas para o seu sonho, que com certeza você vai conseguir atingir. Ele atingiu os sonhos dele. Michael Phelps é esse nadador. Vocês podem ver a quantidade de medalhas. Todas essas medalhas são medalhas olímpicas. Ele ganhou em 4 Olimpíadas 28 medalhas. É um monstro da natação. E com certeza o legado dele vai ser lembrado quando tiver aula Paraná, daqui 5, 6 séculos, ele vai ser citado nas aulas com certeza. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada aos professores, obrigada aos alunos. Muito obrigada, Cláudia, por estar aqui com a gente hoje. Tchau, tchau. E a gente se vê. Tchau, tchau.